O ministério de Jesus começou debaixo de promessa, pois quando nós abrimos as Escrituras no livro do Gênesis, a saber no seu capítulo de número 3, versículo de número 15, nós encontramos ali a promessa que Jesus havia de vir da semente da mulher. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19 por diante, nós vemos que esse Cristo que veio e pisou nesta terra, o Verbo encarnado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso em nosso meio, foi prometido para nós antes mesmo do Adão ser formado, antes do Adão ser feito, pois o texto é claro em enfatizar que antes da fundação do século, o Cristo já havia sido oferecido como o Cordeiro imaculado por nós. Cabe aqui a mim fazer uma análise no texto e querer te informar que antes mesmo de Adão cair, Deus já havia providenciado para ele o perdão dos seus pecados. Deus já havia liberado o perdão antes de Adão pecar. E aqui eu vou mais além para você nesta noite dizer que antes mesmo do seu pecado ser gerado na sua mente, Deus já havia liberado o perdão sobre sua vida. Cabe a mim e a você nesta noite querer aceitar este perdão e mergulhar debaixo da graça que para nós já foi liberado aqui nesta noite. O ministério de Jesus é um ministério que é nascido debaixo de promessa. Nós vemos Jesus sendo representado e tipificado de diversas formas dentro do Novo Testamento e dentro do Velho Testamento. Interessante que a palavra tabernáculo quer dizer já em carne, ou seja, o Cristo encarnado no meio do povo. Desde o Antigo Testamento, que Cristo já passeava no meio do povo, em forma do tabernáculo, em forma dos compartimentos, cada um ali representava Cristo no meio do povo. No livro de Isaías, nós vemos a promessa da voz que viria para anunciar este novo caminho, que é o João Batista. No livro de João, capítulo 1, não João Batista, mas sim o João, discípulo de Jesus, apresenta Jesus agora como Verbo vivo, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós. Esse Jesus, este João, que agora que começa a anunciar a partir do capítulo 1 de João, ele apresenta Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Dentro das representações que Jesus é apresentado no livro de Mateus, ele é apresentado como o Filho de Deus. No livro de Marcos, apresentado como operador de milagres. No livro de Lucas, ele é apresentado como Filho do Homem. E no livro de João, ele é apresentado como a porta que todos há de passar por ela. Jesus é a única porta que nós entramos em João 10, capítulo 9. Ele é a porta que nós entramos e podemos achar pastagem, verdes campos, água mansas e tranquila. É por isso que eu costumo enfatizar e dizer que Jesus é a única porta que nós achamos descanso, que nós achamos paz. Jesus é o único esconderijo, Jesus é a única fonte, Jesus é a única saída, Jesus é a única liberdade que nós temos aqui nessa terra. João apresenta este Verbo vivo. Lucas também apresenta ele diante dessa forma. Eu acabo de te afirmar que Jesus nasceu debaixo da promessa. Promessa essa que foi feita lá no Jardim do Éden. Lá esta promessa foi feita antes da fundação do século. Ela também foi feita. E no capítulo de Lucas, capítulo 2, se não me foge do pensamento, verso 38 por diante,
nós vamos encontrar uma mulher, uma virgem, por nome de Maria, que está desposada, aonde o anjo vai se apresentar diante dela e vai dizer para ela que através dela, ela iria gerar e ia ter o Filho, o Salvador do mundo. Aí nós vemos agora a porta de entrada de Jesus para este mundo, Maria, uma mulher virgem, uma mulher pura. Maria é a tipificação da igreja, que precisa estar pura, reservada e esperando e aguardando o noivo, o esposo, até a hora dele voltar. E é desta maneira que Jesus quer encontrar a igreja, nesta reta final que nós estamos vivendo, uma igreja adornada, separada, que ainda espera o noivo voltar para se encontrar com uma igreja dele. Maria, a mulher separada, a mulher escolhida por Deus, agora começa a gerar a Jesus Cristo. Eu acho interessante que antes de Maria receber esta promessa, a Bíblia diz que Isabel, a prima de Maria, também havia recebido uma promessa de gerar, de ter filhos. E esta mulher, já com 6 meses, Maria decide visitar ela. E quando Maria chega na casa de sua prima, a Bíblia diz que o filho de Isabel começa a se alegrar dentro do ventre. E então Isabel exclama: quando pode a mãe do meu Senhor vir à minha casa me visitar? E a Bíblia diz que Maria guardava isso no seu coração. E eu acho interessante é que o menino não era nascido, e mesmo assim ele alegra, ele pula dentro do ventre, reconhecendo o que era gerado dentro do ventre de Maria. Ele adorou, ele alegrou, mesmo ainda sendo um feto, mesmo ainda não saindo para o lado de fora. Isso aqui prova o que Jesus disse, o que Deus disse para o profeta Jeremias: antes que te formasse, eu já te conheci. Antes que te trazesse para o ventre de tua mãe, eu já entreguei as nações para ti como profeta delas. Isso mostra para mim e para você nesta noite, que antes de nós pisarmos essa casa, Jesus já tinha nos visto, ele já tinha nos separado, já havia nos escolhido para estar aqui nesta noite. Maria, essa mulher separada, a Bíblia diz que ela vai gerar. Jesus vai nascer. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 9 por diante, a Bíblia vai dizer que os pastores vão estar no campo e vai aparecer então o anjo fazendo festa e anunciando que havia de nascer o nosso Redentor, o nosso Salvador. E esses homens, diz a história, que eles vão ao encontro de Jesus. Chega lá, eles adoram a Jesus, adora ao nome de Jesus, adora o Rei. E eles vão apresentar 2 elementos, se não me foge do pensamento. Eles vão apresentar incenso e vão apresentar mirras adiante de Jesus. Vão entregar também ouro para o Rei Jesus. 3 itens é colocado, ou 3 tipos de oferta é entregado como uma forma de adoração. E isso aqui eu fico alegre e gostaria que você memorizasse esta palavra mirra, pois no final eu irei falar um pouco dela. E a Bíblia diz que Jesus nasceu no 8º dia, ele é apresentado no templo para a circuncisão. Vou entrar no detalhe de circuncisão porque já falei uma vez aqui o simbolismo da circuncisão. Eu disse aqui uma vez que todo aqueles que primogênito que abria a madre da mãe era levado ao 8º dia para ser
oferecido ao templo, no templo, e assim então seria circuncidado. A circuncisão era nada mais, nada menos do que tirar um excesso de carne da parte da glande do homem. Ora, feito este ato, mostrava o ato da aliança. E como eu falei na mensagem anterior que aqui preguei a respeito disso, eu falei que esta aliança era feita no lugar íntimo, no lugar secreto, de poucas visibilidades, nem poucos poderiam ver e detectar um circuncidado. Esta é a aliança que Jesus faz conosco. Ninguém pode ver, ninguém pode enxergar, mas de fato nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. Ele derramou o seu sangue. Se eu perguntar aonde está o sangue de Jesus, ninguém vai saber informar, mas nós sabemos que o sangue dele foi derramado por mim e pela tua vida. Ora, diante disso, nós vemos Jesus foi circuncidado, houve a perseguição de Herodes. Diante disso, Jesus foge para a terra do Egito, depois volta, e Jesus vai aparecer com 12 anos no meio dos doutores, pregando e anunciando o reino de Deus. E diante disso, Jesus vai crescendo diante dos homens e também diante de Deus, crescendo em graça e em conhecimento. Foi por isso que o próprio João Batista, ele detalhou dizendo que é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. João Batista não disse nessas palavras, mas ele disse: é necessário que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava enfatizando para nós que o que tem que aparecer nos nossos dias atuais não é a presença do homem, mas sim a presença e a graça de Jesus Cristo. Essa tem que aparecer, esta tem que prevalecer. E Jesus não crescia só diante dos homens, crescia também na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Isso mostra para nós que nós não devemos ser apenas conhecidos pelos homens, mas também ser conhecido pelo próprio Deus, pela graça do nosso Jesus Cristo. Jesus apareceu com 12 e depois Jesus vai sumir cerca de 18 anos. Aonde é que Jesus vai estar? A história vai dizer em Marcos 6, capítulo, versículo 3 por diante, que Jesus era carpinteiro. E diante desta afirmativa, eu gostaria de dizer que esses 18 anos de Jesus, ele passou dentro de uma carpintaria, aprendendo a sua arte, a arte de carpinteiro, com o seu padrasto, o pai José. Ora, diante disto, Jesus está aprendendo uma profissão muito importante da época, pois a tradição também nos mostra e nos aponta que era de costume os filhos aprenderem a profissão do pai. Então, diante disso, José de Arimateia era carpinteiro. Se Jesus é enteado de José de Arimateia, ou José de Arimateia, padrasto, melhor dizendo, José de Arimateia não, José, esposo de Maria, corrigindo aqui, José, esposo de Maria, carpinteiro, ensinou a arte da carpintaria para Jesus. E eu acho interessante que a palavra carpinteiro quer dizer técnico, que significa perito em toda obra que ele faz. Perito em toda obra que ele faz. Interessante que esta profissão dava o direito para Jesus fazer qualquer obra, qualquer trabalho, Jesus fazia. E eu dou glória a Deus por isso, porque qualquer trabalho
Ele ainda faz. Qualquer obra, Ele ainda faz. É por isso que Isaías 43, o verso 13 por diante, vai dizer que operando Ele, quem impedirá o agir de Deus e o mover de Deus? Porque Ele ainda é perito em toda obra. Ele ainda arranca câncer, Ele ainda levanta paralítico, Ele ainda faz surdo ouvir, Ele ainda faz mudo falar, Ele ainda é perito em toda obra que Ele faz. Ele entra nos hospitais, Ele entra na favela, Ele entra nos presídios, Ele quebra a cadeia, Ele despedaça a lança. Ele é perito ainda em toda obra que Ele faz. Diante disso, Jesus aparece aos 30 anos de idade, sendo batizado por João Batista. Logo após esse período de batismo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus separa os seus 12 discípulos, o qual, dentre ele, o Judas, vai trair Jesus. E aqui eu quero adentrar dentro do texto que nós acabamos de ler nesta noite. A Bíblia diz que Jesus treinou esses discípulos. E quando Jesus treinou esses discípulos, todos eles ficaram parecidos com ele. E a Bíblia diz que Judas, ele não era 100% convertido. Ele gostava da mala, ele gostava do dinheiro, tirava do dinheiro de Jesus. E a Bíblia vai enfatizar que ele trai Jesus por 30 moedas de prata. Eu acho interessante que quando Judas vai com os soldados até o Getsemane, aonde Jesus está, que Jesus vê o rosto dele, Jesus e Judas se aproxima e abraça Jesus e beija ele. Jesus diz: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Judas traiu Jesus e Jesus ainda chamou ele de amigo. Jesus não desprezou, não tirou a posição de amigo de Judas por causa da atitude que ele fez, por causa do erro que ele cometeu. Jesus agora entregue na mão dos soldados. A Bíblia diz que ele é apresentado diante de Pilatos, é açoitado, cuspido pelos soldados. E alguns dos soldados ouvem que ele é rei dos judeus, desce uma coroa de espinho, coloca sobre a cabeça dele. Eu acho interessante aqui no livro de Gênesis capítulo 3, verso 18. Quando Adão peca, o que nasce na terra é abrolho e espinhos. Então, quando estão pegando o espinho e colocando na cabeça de Jesus, simboliza o reino de Satanás que entrou na terra, o pecado, o espinho. Se o reino de Satanás é marcado pelos espinhos, eu lembro muito bem que quando os soldados iam para a guerra, que um rei vencia a batalha, ele pegava a coroa do rei que era derrotado e colocava sobre a cabeça. Então, quando eu vejo Jesus sendo colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, aqui uma mensagem dentro desse quesito, é Jesus informando para Satanás: eu estou vencendo o seu reino, eu estou derrotando o teu reino, eu estou acabando com o império das trevas. Eu não sei se você entendeu, mas eu gostaria de informar nesta noite que o império das trevas foi derrotado pelo Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer: aonde está, a morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. E a Bíblia diz que pegam ele e colocam entre dois soldados, entre dois ladrões. E a Bíblia diz que o ladrão da direita, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Enquanto o da esquerda está preocupado em descer da cruz, tem alguém do lado direito olhando e dizendo: lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Lembra de mim quando entrar na terra, na tua glória nos céus. E eu fiquei perturbado quando li isso aqui.
mas o meu coração se acalmou. Quando eu fui lá em Mateus capítulo 18, verso 20, que a Bíblia diz que aonde estiver 1, 2 ou 3 ou mais, reunido no nome de Deus, ali Ele estaria presente. E eu acho interessante que Jesus está ali presente, de pés, mãos amarradas, coroa de espinho na cabeça, mas a boca de Jesus se abre e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De pés e mão amarrada, Jesus salva, cura, liberta e salva. Eu vou mais além, entro no livro de Isaías capítulo 59, verso 1. Ele vai dizer que os ouvidos deles não estão gravados para que possa ouvir, e nem a sua mão é encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos de Jesus estão abertos aqui nesta noite. A mão de